Você se lembra da última notícia que leu sobre o Islã? Muito provavelmente foi algo relacionado ao terrorismo ou a algum país absolutista da região do Oriente Médio. Mas você sabia que existe um motivo para isso? A causa principal dessa tendência é o orientalismo, que é a ideia de que existe uma divisão natural entre a parcela ocidental e a parcela oriental do mundo, sendo a primeira mais positiva e civilizada e a segunda mais negativa e selvagem. Por isso, quando a gente ouve falar sobre o Islã, que advém da parcela oriental do mundo, geralmente ele é associado ao autoritarismo, à violência e ao retrocesso pela mídia. Com o seu papel na política não é diferente. Quando a gente ouve falar do Islã político, geralmente o assunto é o Estado Islâmico ou a Arábia Saudita. Mas você sabia que o Islã político também se trata de partidos políticos que acreditam que o texto sagrado da religião islâmica, quando adaptado ao contexto democrático, serve para dar base para as políticas? Um exemplo disso é o movimento Ennahda. Apesar de pouco conhecido, o Ennahda é um ator central na política tunisiana, que foi perseguido durante as duas ditaduras que o país enfrentou depois da sua independência e que ressurgiu em 2011, depois de uma revolução que derrubou sua segunda ditadura. O partido, desde a sua fundação, lutou a favor da democracia, se alinhou com os desejos da maioria e foi peça central na transição democrática tunisiana. A questão é que, nos primeiros momentos da transição política tunisiana, o Ennahda foi duramente atacado pela mídia pela possibilidade dele restringir os direitos das mulheres, se tornar autoritário e se alinhar ao terrorismo. No entanto, o cenário visto nos primeiros 5 anos de transição foi completamente oposto. O Ennahda foi o único partido a aderir por completo à cota de mulheres membro nas eleições. Ele se alinhou com os desejos da sociedade, deixando de lado parte de sua ideologia e de suas crenças, e ele combateu o terrorismo no país. Esse, então, é o foco central da minha pesquisa: entender como a mídia, aqui representada pela francesa France 24 e pela emissora do Catar Al Jazeera English, expôs o Ennahda e a sua forma de Islã político a partir dessa ideia de divisão entre Ocidente e Oriente. E, principalmente, debater como a mídia teve que adaptar as suas críticas ao Ennahda, já que o mesmo ia contra aquela ideia midiática do Islã político como terrorista ou autoritário. Concluindo, a questão que eu quero levantar é que sabemos muito pouco sobre o Islã político. E por conta disso, muitas vezes, nós associamos a fé e seu reflexo político à velha imagem do terrorista armado até os dentes. E, sendo assim, como essa visão ainda é dominante na mídia, é importante termos um olhar crítico sobre essas questões e tomarmos distância segura desse material e entendermos que ele se baseia no orientalismo e, portanto, na incompreensão do fenômeno do Islã político e do Islã como religião no geral. É isso, muito obrigado.